dia. Hoje nós vamos tentar responder a pergunta, o que são os dois Brasis do ponto de vista de megaestruturas geológicas do território brasileiro. Bem, quando nós olhamos para esse mapa, que está no início do capítulo 3 do livro Landscapes and Landforms of Brazil, que é um modelo digital do terreno do território brasileiro, a gente vê aqui o lineamento transbrasiliano e a noroeste, mais ou menos, desse lineamento, nós temos um compartimento que seria o Brasil amazônico. Se observarmos bem, é um Brasil de altitudes mais baixas, né? Predomina amplamente a cor azul e mais homogêneo, sem grandes diferenças no relevo, na paisagem. Já, né, a sudeste desse lineamento transbrasiliano, nós teríamos o Brasil extra-amazônico, ou eu prefiro chamar de Brasil Atlântico. E quando a gente observa o Brasil Atlântico, é um Brasil com altitudes muito maiores, né? A gente já vai percebendo aqui na escala de cores que reflete a altitude já tons alaranjados, amarelos, e muito mais heterogêneo, ou seja, com muito mais variação na paisagem, serras, depressões, né? Então é uma paisagem mais heterogênea. Bem, esses dois Brasis, a ocorrência deles está intimamente relacionada à história geológica do território brasileiro. Embora tenham havido vários eventos geológicos que foram importantes, que nós poderíamos falar aqui para o Brasil, três foram os fundamentais. O primeiro está entre 2,2 a 2 bilhões de anos atrás, que foi o evento transamazônico, que foi um evento, né, de choque, de formação de crosta continental, de choque de placas, né, e que estruturou basicamente, né, o que hoje em dia é o território brasileiro. Se passaram aproximadamente 1,5 bilhão de anos quase, e entre 700 milhões de anos atrás e 450 milhões de anos atrás, nós tivemos um novo momento, né, de choque de placas e formação de crosta continental, soerguimento de áreas, que foi o período que a gente chama de Brasiliano, né? E esse período brasiliano é o responsável pela formação dos principais orógenos antigos que hoje em dia nós temos no território brasileiro, como, por exemplo, a gente vai ver isso na Serra do Espinhaço, a Serra da Borborema, e posteriormente, entre 120, mais ou menos 120 milhões de anos atrás, 100 milhões de anos atrás, todo aquele processo de separação, né, da América do Sul, da África, e abertura do Oceano Atlântico. Bem, esses três eventos são os três principais primordiais para entender a conformação do território brasileiro. E o que isso tem de relação com os dois Brasis? Bem, o Transamazônico é um evento que a gente pode falar bem geral, que estrutura basicamente quase todo o território brasileiro. E os dois eventos posteriores, eles foram muito pouco ativos, né, na região amazônica. Eles estiveram mais ativos no que seria o Brasil extra-amazônico ou no Brasil Atlântico, né? Então, aquele choque de placa que soergue o espinhaço, os antigos orógenos no território brasileiro, ali a faixa Brasília, antigo orógeno do Tocantins, Borborema, ajuda a definir as bacias sedimentares, Craton de São Francisco, isso tudo foi muito mais ativo no Brasil Atlântico, né? Então, não deixou marcas profundas no Brasil amazônico. E depois também a própria separação da América do Sul com a África e a abertura do Oceano Atlântico vai conformar o litoral brasileiro, isso tudo, mas isso com uma influência muito mais direta também no Brasil Atlântico. E qual o reflexo disso? O reflexo disso é que, por você ter tido uma história geológica mais complexa no Brasil Atlântico, o Brasil Atlântico é uma região, né, que você tem altitudes maiores, porque você teve orógenos, né, antigos orógenos, mas mais recentes, que são do Brasiliano. Você teve a abertura, né, do Oceano Atlântico, que você gera todo o litoral, também até serras, como é a própria Serra do Mar, que é o rocha, né, ocidental do rifteamento de abertura do Oceano Atlântico. Então, uma complexidade maior de paisagens em virtude
de uma história mais complexa geológica, de ter sido influenciado muito mais ativamente por esses últimos dois eventos, né, o Brasiliano e a abertura do Oceano Atlântico. A relação está aí.